Olá pessoal, aqui é o Gabriel do canal Mergulhando nos Livros. E hoje nós vamos falar sobre mitologia nórdica. Pessoal, é o seguinte, nós estamos fazendo um estudo da Torre Negra e nós fizemos por último o livro A Escolha dos Três. Então o próximo livro vai ser Terras Devastadas. E é o seguinte, então, como eu falei no primeiro livro do Stephen King, do estudo da Torre Negra, O Pistoleiro, eu comentei que eu ia falar sobre mitologia nórdica da Árvore dos Mundos, Yggdrasil, que é a Árvore da Vida, né? E eu ia fazer uma comparação com a Torre Negra. Então é o seguinte, eu vou fazer essa comparação durante o estudo da Torre Negra. Mas aí eu pensei, cara, seria legal se eu fizesse um estudo da mitologia nórdica contando o que é mitologia nórdica, mas não só fazer um estudo da Yggdrasil. Então, eu estou fazendo um estudo da mitologia nórdica, também tem um inscrito no canal e um outro conhecido meu que falaram para mim, que pediram para mim fazer um estudo de mitologia nórdica. De duas pessoas conhecidas falaram que não tem tempo de estudar, que se eu fizesse a gravação eles vão estar acompanhando no canal. Então, em consideração essas duas pessoas, vou fazer todo o estudo da mitologia nórdica. Então, pessoal, esse estudo eu fiz baseado em diversas fontes, não em uma única fonte. Então esse vai ser o único estudo que eu não vou fazer baseado em um único livro. Eu vou colocar na descrição das fontes que eu fiz, vou escrever, vai estar escrito aqui embaixo, um local que eu sempre coloco o nome do autor, eu vou estar escrevendo o nome dos livros e dos autores. Que é o seguinte, nem todas as fontes são livros, tá? Eu peguei de uma fonte oral, que é do Spotify, que é um cara que não diz o nome dele, porque ele tem um canal no Spotify, chama Norse Mythology, The Unofficial Guide, que seria a mitologia nórdica, o guia não oficial. Como eu posso dizer, ele não conta a história como eu estou contando numa ordem, ele faz um estudo profundo do que é a mitologia nórdica, do que ele entende de mitologia nórdica, e ele pega até estudos nas línguas dos povos nórdicos mesmo. Ele faz realmente um estudo profundo, mas não tem em português. O estudo é somente em inglês. Quem sabe inglês e quiser pesquisar The Norse Mythology, The Unofficial Guide, no Spotify, eu recomendo. Ele faz um estudo profundo. Ele não vai contar as histórias, mas ele vai contar as histórias dentro do cronograma dele, que não é um cronograma baseado em livros ou em contos. Ele vai contar um pouco de uma historinha e vai falar muita coisa sobre a origem, da onde vem, como surgiu, como o povo fez isso. Então eu tirei dessa fonte oral. Eu também tirei do livro Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman, do autor Neil Gaiman, que é um autor de fantasia urbana. E também tirei de um outro livro, que eu não estou lembrando o nome dos autores, porque é um livro de estudo, mas eu vou colocar aqui na descrição, aqui de baixo, onde eu coloco o nome dos autores, o nome do livro. Também é um livro que chama Mitologia Nórdica e é um livro de estudo. Pessoal, então vamos começar. É o seguinte, então começando aqui, pessoal, para começar a conversa, antes de começar a falar da mitologia nórdica em si, vamos falar o seguinte. Eu falei lá atrás sobre porque eu queria fazer os estudos da mitologia nórdica, mas eu ouvi muitas críticas e eu quase até desisti de fazer. Porque a gente tem que entender o seguinte, os povos nórdicos eram pagãos. Nós vivemos numa sociedade cristã, de origem, de origem judaica e baseado no cristianismo. E eu ouvi muitas críticas sobre a mitologia nórdica, porque eram povos pagãos e até faziam sacrifícios humanos. E por causa disso eu quase desisti. Porém, eu não vou fazer um estudo do fator humano. A gente sabe que eram povos pagãos. E eu não vou entrar nesse debate. Ok? Porém, eu vou falar um pouco sobre os vikings em si, para poder fazer um estudo profundo disso. Esses povos não tinham o conhecimento que a gente tem. Não tinham conhecimento de uma cultura que como a gente conhece a cultura. Eles tinham a cultura e tradições deles, mas não era a cultura que nós temos. Nós temos acesso ao Google, nós temos livros, nós temos conhecimento. Eles Malemar tinham letras, eles tinham as runas, mas as runas não é um alfabeto. As runas elas têm significados, mas ela não é um alfabeto completo, sabe? Então, assim, eles eram povos, no nosso conhecimento, baseado no nosso entendimento de vida,
selvagem, bárbaro, mas não é que eles eram selvagens e bárbaros. Eles viviam numa região gelada, com poucas extensões de terra fértil, e então, digamos assim, pouco tempo de verão. Eles tinham que aproveitar o máximo de tempo de verão que tinha, e eles criaram os seus deuses. E o que eu acho interessante é que é o seguinte: era uma sociedade baseada na honra, sabe? Então, digamos assim, você não podia chegar e ensinar a sua próxima geração, digamos, ensinar as crianças, dizendo: olha, filho, você não pode fazer o fogo aqui, porque fulano de tal, o que ele fez? Ele botou fogo na casa dele. Por quê? Porque ele colocou esse negócio aqui e deu problema, filho. Então você não podia falar do fulano de tal, porque se o fulano de tal soubesse, ele ia pegar um machado e dar uma machatada na tua cabeça. Como você ousa falar de mim? Tá! Era assim que funcionava. Era uma sociedade baseada em questão de honra. Então você não podia falar: olha, o Earl, que era o Earl, seria como se fosse um conde, que eram os nobres, né? O Earl fulano era um tolo. Aí ele pegou um pequeno exército e foi lutar contra o Earl ciclano. E o Earl fulano, por causa da tolice dele, morreu. E perdeu todo o exército, um monte de gente morreu com ele. Então não faça como o Earl fulano. Você podia falar isso? Não. Porque é o filho do Earl fulano, vai pegar um machado e pá na tua cabeça. Provavelmente não vai nem ser assim. O que o Earl fulano, o filho do Earl fulano faria? Ele chamaria você para um duelo, que não é um duelo do século XIX nem XVIII, tá? Era um duelo assim: você vai estar provavelmente na fogueira, você ia estar jantando uma noite, ou sei lá, no café da manhã, ou no jantar, no almoço, ou no jantar. Aí ele ia chegar e falar: olha, você desonrou a memória do meu pai, e eu desafio você. Ia ser ali mesmo, não ia ser um duelo ao amanhecer, ia ser ali mesmo. Vocês iam sair para um canto escuro, cada um ia pegar uma espada, um machado, e vocês iam ter que se enfrentar. O que acontecia nesses combates? Cara, esses combates eram até a morte, né? Era até a morte. Então, ou seja, você matava o cara ou você morria. Então, o que você faz para você ensinar para a próxima geração? Você não pode falar que igual o Earl fulano cometeu uma tolice. Você não pode falar que fulano de tal botou fogo na casa dele por causa disso. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: você vai dar exemplos usando quem? Os deuses. Então era assim que a tradição era ensinada. Era assim que você passava para a próxima geração. Então, para isso que na mitologia nórdica existem os contos. Os contos são para ensinar para a próxima geração. Então os deuses da mitologia nórdica não são só um papel de adoração, que existia adoração e sacrifícios. Não só humanos, de animais também, né? Então existia o sistema de adoração, o sacrifício, o sistema de ensinamento. Então como você aprendia isso? Como você ensinava? Quer dizer, como você ensinava para a próxima geração? Contando a história dos deuses. Era através das histórias dos deuses que você passava o ensinamento para a próxima geração. E tudo que acontece em volta é a respeito dos deuses. Eu vou contando ao longo da história que eu vou contando aqui. Nem da história, né? Da história, com ES, não é HIS, é histórico. É uma historinha. É uma história. É um conto. Porque assim, cara, ela é rica. Porque muitas pessoas podem falar: é uma tolice. Talvez. Mas essa tolice é rica em detalhes. E ela serve como uma lição para as próximas gerações. Do que fazer, como viver. Tipo, por que aconteceu isso no mundo? Por que acontece isso? Porque, cara, é o seguinte: esses caras não têm o conhecimento que nós temos de ciência. Eles não conheciam o mundo como a gente conhece. Então, através das tradições, eles foram aprendendo de maneira rústica, porque as coisas são o que são. E as pessoas perguntavam, as crianças perguntavam pro pai, ou adolescente, ou jovem: por que é assim? Aí o pai, que aprendeu lá do avô, da época do avô, falava: por causa que na minha época contaram isso. E muitas vezes tinha o sábio, né? Tinha o bardo também, que cantava, que é na vila, de vila em vila, sentava na fogueira, ia contando porque acontecia as histórias, o que acontecia no começo dos tempos, e assim vai. Que eram também, então, existiam os bardos e os sábios. Então esses bardos, também chamado de sábios, ou nem sempre era cantado, muitas vezes eram cantadas, ou contadas essas histórias. Eles sentavam em volta de uma fogueira, e eles iam cantando as histórias e contando as tradições, e sendo passada de adiante. E o que eu acho interessante na mitologia nórdica é o seguinte: existe o principal panteão. Na mitologia nórdica vai existir muitos deuses, mas você vai pegar 3 deuses principais, que vai ser Odin, Thor e Loki. E veja bem, quem são esses
quem são esses três deuses principais da mitologia nórdica? Odin representa o sábio, representa o pai, representa o avô, representa a sabedoria, representa o rei, representa a autoridade, representa a justiça, representa a manutenção do poder, representa a ordem. Loki representa o caos, representa a desordem, representa a destruição. Loki também representa a desonestidade. Ele é o deus da farsa, do embuste. Ele se diverte às custas dos outros deuses. Ele é o deus da trapaça. Ele é o trapaceiro. E Thor representa o guerreiro, a honra, a nobreza. Representa o ideal de justiça, assim. Não de você aplicar a justiça, isso representa o ideal do Odin, mas o ideal de ser justo, de ser um homem honrado, de ser uma pessoa, um homem ou mulher honrada, de ser uma pessoa nobre, de ser uma pessoa que faz justiça na Terra. Então, essas três características são características de pessoas que se encontravam ali, né? Que seria o rei, que representa a figura de Odin, você representa o Earl, o conde, que muitas vezes ele faz a manutenção da justiça, representa a pessoa desonesta, que é o Loki, o caos, que às vezes quando tem guerras e destruição é o caos que é gerado, é a figura do Loki, e o nobre guerreiro, o homem guerreiro que não tem medo de enfrentar a luta, que não tem medo que é aquele cara que vai até o fim do mundo para lutar, que não tem medo da luta, é o Thor. Essas são as características principais da sociedade nórdica. Eu falei homens, mas também são mulheres, porque existem as escudeiras. As escudeiras também é o ideal de guerreiras. Não é, também a rainha também tem o ideal do Odin, que vai pegar muito a ideia de Frigg. Depois a gente vai falar mais dos outros deuses, né? Mas esses três principais, Odin, Loki e Thor, é como são as pessoas. E até hoje em dia você tem o trapaceiro, você tem o desonesto, você tem a pessoa honesta, como o Thor, que é digna, que é honrada. Você tem a manutenção da justiça, você tem a pessoa que faz as coisas certas, você tem o mentiroso também, que é Loki. Então nesses três personagens principais, você tem a característica das pessoas.